estamos aqui e a gente tem que começar a preparar o que será 2022, né? Saiu agora uma matéria do Antagonista sobre a campanha do senhor Sérgio Moro, extremamente crítica, não sei se vocês leram, tá? A matéria praticamente, assim, a matéria chupa a canela da campanha do Moro, diz o seguinte, basicamente, você é candidato mesmo, Moro? Isso é candidatura ou você tá brincando? Que porra é essa? Porque, de fato, é um dos piores lançamentos de pré-campanha que eu já vi. E o Antagonista, que vem sendo muito bacana ali com a candidatura, eu acho que o Diogo Mainardi até passa um pouco do ponto, ele tá, mano, entusiasta lá da candidatura e tal. O Antagonista mesmo falou, do jeito que tá, não vai. A gente tá virando um ano no momento em que o Bolsonaro tá tentando ensaiar algum tipo de recuperação e que o Lula vem consolidado montando aquela frente ampla de centro-esquerda, esquerda e extrema-esquerda. Fato é, para quem tá assistindo, o cidadão brasileiro vai começar 2022 angustiado, eu acho que essa é a palavra, angustiado. Que se por um lado, melhor do que nada, já há uma candidatura que desponta na terceira via, ela não é a candidatura do senhor João Dória Júnior. Por outro, nada, pelo menos a olhos vistos, foi construído sólido para desbancar a dupla que está no primeiro lugar. Hoje eu fiz um react sobre o Rodrigo Constantino, em que ele diz, assim, peremptoriamente, escuta, segundo turno é Bolsonaro e Lula. E tem que escolher entre o Foro de São Paulo e alguém que você pode ver alguns errinhos aqui e ali, mas que não dá pra comparar, né? Não dá pra comparar. O discurso desses caras, ele pode virar uma profecia autorrealizável caso a terceira via se comporte de forma amadora. Então, vou passar a bola primeiro pro Ricardo, depois pro Liberaldo, para eles começarem a construir o drama nosso, que é o seguinte... A terceira via vai engatar e vai trabalhar como profissional ou a gente vai ficar assistindo o governo trabalhar e o petismo trabalhar e a gente bater todo mundo canela? Ricardo Almeida, a bola é sua. Vamos lá. Eu vou começar tentando responder essa questão dizendo o seguinte. Não dá para esperar um efeito diverso quando você tem a mesma causa. O que isso significa? Significa que se a candidatura do Moro quer deslanchar, então ele vai ter que alterar algumas coisas estruturais na candidatura dele para que isso aconteça. Se a coisa se mantiver do jeito que está, não vai deslanchar. Porque é muito simples. Você tem uma estrutura que posta. Se você não muda isso aqui, o resultado sempre vai ser igual ao que já está posto. Então, é óbvio que algumas coisas precisam mudar. Eu acho que a primeira coisa que ele tem que mudar ele precisa ter uma equipe de comunicação que entenda de rede social de verdade. E aqui eu não estou dizendo, o MBL tem que ser chamado para fazer a comunicação do Moro. Não é o nosso caso, não é nem o nosso papel. O foco do movimento será eleger os nossos candidatos para o Legislativo, fazer a campanha do Arthur, consolidar a nossa estrutura e tentar, no próximo ano, melhorar a situação dos núcleos. Esse tem que ser o foco do MBL e isso, por si só, já é um trabalho imenso, imenso. É um trabalho que vai tomar o tempo de todas as pessoas que estão na Nacional. Ponto. Dito isso, é necessário que o Moro tenha uma comunicação que entenda de rede social bastante bem. Por quê? Porque, de um lado, a gente tem um candidato que tem uma comunicação que entende de rede social, que conseguiu fazer uma das comunicações mais extraordinárias no período que ele estava no auge, que é o Bolsonaro. E foi na rede social. Entendendo de meme, entendendo como jogar ideologicamente com a plateia, entendendo como capturar o coração das pessoas, entendendo como não entrar em certas divididas, como se impor perante influenciadores que eventualmente não o apoiavam, e o fato é que deu certo porque ele foi eleito. Ainda que tenha dado certo com várias contradições, deu certo, porque ele foi eleito e ele conseguiu fazer isso durante um bom tempo. Agora a gente já fez uma certa refrega, uma certa fraqueza, mas ele fez. Esse é o primeiro ponto. O segundo o Lula e o PT não precisam entender de rede social como a direita precisa. Por quê? Porque a direita tem a sua expressão de comunicação mais poderosa aí. Então, o PT não tem essa obrigação. Ele pode passar ao largo, ele pode entender mais ou menos, ele não precisa investir tanto isso. Só que a candidatura do Moro precisa. A ideia de que a candidatura do Moro pode ter a sua comunicação ancorada em Rede Globo, jornais e programas, digamos assim, tradicionais de comunicação política, isto não vai acontecer, não vai acontecer. Ele está disputando o voto com Bolsonaro. O pessoal que segue Bolsonaro
se informa pelas redes sociais bastante. A gente viu pesquisa sobre isso. A quantidade de gente que segue Bolsonaro, que se informa pelas redes sociais, é consideravelmente maior do que os demais. Então, o que isso significa? Isso significa que o terreno onde o Moro tem que disputar esse voto, porque ele está disputando voto com o Bolsonaro, é o terreno de pessoas que se informam por redes sociais. Portanto, existe uma comunicação que funcione para as redes sociais. E eu acho que ele não tem isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, essas alianças todas que ele está construindo precisam estar muito bem solidificadas. Eu vejo essa matéria do antagonista com uma certa preocupação, porque a gente sabe que o antagonista é um dos maiores entusiastas da candidatura do Moro, e até o antagonista está fazendo uma crítica muito dura, dizendo que o negócio não está deslanchando. Então, isto é um sinal de que os aliados que estão ali em torno do Moro não estão satisfeitos com o andamento da coisa. A gente já viu vídeo crítico do Renan mostrando todas as deficiências que a campanha do Moro se encontra. A gente já viu essa análise, agora a gente está vendo uma matéria do antagonista dizendo até em termos mais duros que o negócio não está funcionando. A gente já teve vídeo do Nando Moura e de outras figuras criticando algumas decisões de campanha. Então, o que isso mostra? Isso mostra que os aliados estão mais ou menos assim, elas estão insatisfeitos com muitas coisas. Então, o segundo ponto da campanha é necessário trazer os aliados para perto, ouvi-los e fazer o que é necessário ali. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, finalmente, é preciso estabelecer uma hierarquia de quem está mais próximo e quem está mais distante. Retomando algo que nós havíamos discutido em news passados, houve uma tentativa, a meu ver, precipitada por parte da campanha do Moro. E eu falo assim, campanha, porque eu não quero personalizar. Muitas dessas decisões não são tomadas pelo Sérgio Moro. São tomadas por pessoas que estão ao redor dele. Ele pode anuir, consentir ou não, mas não é ele que decide tudo. Então é uma questão de campanha. Houve uma aproximação precipitada da campanha do Moro desses bolsonaristas e mais ou menos oportunistas que estavam ali no limbo e querem se agarrar ao cara. Imaginando que ele ia fazer um grande arco, trazendo todo mundo com essa ideia, um tanto quanto vaga de uma unidade da direita, e isso não vai acontecer desse jeito pela razão que a gente já falou. Estas pessoas que se aproximam de maneira oportunista, elas têm um alvo, elas têm um propósito muito bem definido, conseguir voto e conseguir like. E se isto não for ser realizado, as pessoas não vão se aproximar do Moro, elas voltam para o Bolsonaro, elas voltam para um limbo, elas voltam para uma certa indefinição, não são pessoas comprometidas com a causa, então elas podem tranquilamente, caso a candidatura não deslanche, voltar para o status quo ante e dizer, não vai nem dizer nada, né? Vai fingir que não aconteceu nada, houve uma aproximação, o cara recuou e segue o barco, toca o barco com o Bolsonaro. Então, eu acho que são esses três os pontos fundamentais. É preciso ter uma comunicação boa de rede social, é preciso trazer os aliados reais para perto e ouvi-los, e é preciso, nesse primeiro momento, dar menos atenção para essas figuras oportunistas, porque se a campanha ficar forte, independentemente do resultado, enfim, do andamento das coisas, essas figuras vão chegar junto, porque elas chegam junto porque elas são oportunistas. Então, essas três coisas facilitariam muito. Uma quarta coisa que eu agregaria, já para passar a bola para o Liberaldo, é que o Moro precisa rapidamente começar a demonstrar um certo domínio dos assuntos para além de respostas muito redondas. Ele precisa dar respostas mais substanciais logo. Alguém pode dizer, mas está no início, etc, etc. Não está no início. Isso é uma questão subjetiva. Se ele entrou na campanha de forma tardia, porque ele tinha um contrato lá nos Estados Unidos, ou seja, é problema dele. O fato é, nós estamos às vésperas de virar o ano, próximo ano é ano eleitoral, as entrevistas estão aí, ele está dando entrevistas e ele tem que começar a responder as coisas de maneira substantiva. Nem que ele pegue na agenda dele, passe uma semana só estudando, pensando em respostas mais, enfim, mais densas, que não sejam obviedades, e vá colocando isso na mesa até para gerar material de discussão para a sociedade civil. Então, a sociedade precisa estar discutindo as coisas que ele fala para manter a quentura da temperatura. E se ele fala coisas, enfim, platitudes, coisas óbvias, não gera isso.
Então ele não consegue gerar esse interesse pelo conteúdo, que é uma coisa que deve ser forte nele, porque ele tem aquele perfil de juiz, um perfil de um homem inteligente, técnico, etc, etc. Então ele precisa gerar esse bonde, esse vínculo a partir do conteúdo. Então eu acho que são essas 4 coisas. Se resolver essas 4 coisas de forma rápida, e aí de forma rápida a gente pode botar aqui um prazo, a gente está em dezembro, até janeiro, meados de janeiro, final de janeiro, resolveu isso, começou a resolver, aí eu acho que tem grande chance de deslanchar assim a campanha.